Hoje nós vamos reagir ao início do julgamento no STF da ação declaratória de inconstitucionalidade que foi ajuizada em face da Lei 14.454 de 2022, que é uma lei que veio para encerrar a discussão acerca do caráter exemplificativo do rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente tem o rol da ANS que prevê lá eventos e procedimentos cuja cobertura é obrigatória por parte dos planos de saúde. E em 2022 chegou no STJ uma discussão se esse rol seria exemplificativo ou taxativo, porque as operadoras de plano de saúde alegavam que aquilo que não está no rol, elas não seriam obrigadas a dar cobertura, sendo que o entendimento dominante da jurisprudência sempre foi no sentido de que o rol é exemplificativo, ou seja, tendo indicação médica de um tratamento, de um medicamento, o plano de saúde é obrigado a dar cobertura, porque se ele cobre a doença, ele não pode restringir os tratamentos. Só que em 2022 o STJ entendeu pela taxatividade, só que uma taxatividade mitigada do rol da ANS em um julgamento que eu analisei aqui no canal, inclusive vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui em cima. Quem quiser assistir, eu já trago muitos fundamentos que demonstram que essa ação declaratória de inconstitucionalidade não é cabível, que não tem como a gente declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.454 de 2022, que veio logo depois desse julgamento do STJ para falar, não, o rol não é taxativo. Aquilo que não está no rol tem que ser coberto pelo plano de saúde quando comprovado ou a eficácia desse tratamento à luz da ciência, ou a existência de estudos nacionais por órgãos de renome ou internacionais que indicam aquele tratamento para determinada doença. Então, essa lei, ela simplesmente regulou em quais situações tratamentos que não estejam no rol da ANS precisam ter cobertura pelo plano de saúde. Só regulou, porque sempre teve cobertura. E esse julgamento do STJ foi um julgamento que foi contrário à jurisprudência até então dominante. E aí, logo depois, então, ajuizaram essa ação declaratória de inconstitucionalidade e buscar a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. E o que vai ser um retrocesso se isso acontecer. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais falando que inconstitucional seria considerar o rol da ANS taxativo, porque não tem como a gente declarar taxativo, entender que é taxativo, um rol que, em regra, é atualizado de 6 em 6 meses. Então, quer dizer que uma pessoa que precisa de um tratamento hoje e não tá no rol, ela vai ter esse tratamento negado, aí daqui 6 meses esse tratamento é incluído no rol, e aí ela fala, agora eu posso ter esse tratamento, sendo que ela já tem talvez uma sentença transitada em julgado falando que ela não tem direito. Só que agora ela pode ter, mas ela precisava de tratamento naquela época, a saúde não pode aguardar. Então, as operadoras de plano de saúde exercem uma função relativa a um direito fundamental, ao direito, que é o direito à saúde. E a gente não pode tratar a saúde por meio de um rol taxativo. As pessoas pagam plano de saúde torcendo para não usar, recebem reajustes anuais que justamente visam garantir a continuidade da cobertura de acordo com a evolução da ciência. E quando elas precisam, vai ser baseado num rol que não leva em consideração a indicação médica, que sempre é justificada, por médicos que estudaram anos e anos para poder indicar o melhor tratamento para os seus pacientes, porque a gente não vai considerar o que os médicos dizem, e sim o que o rol da ANS diz. Enfim, a gente vai analisar, a gente vai reagir ao julgamento que teve início no STF nessa última quinta-feira, dia 10 de abril, e a gente vai ver as sustentações orais que foram feitas tanto por advogados representando associações, entidades que defendem os direitos das operadoras de plano de saúde, quanto as sustentações orais de advogados que defendem os direitos do consumidor de plano de saúde, como é o meu caso. E aí a gente vai reagir a isso e eu vou também falar no final o que eu sustentaria. Como seria uma sustentação oral minha nesse julgamento do STF se eu tivesse lá presencialmente na tribuna e tivesse tido a oportunidade de sustentar, defendendo, obviamente, os direitos do consumidor de plano de saúde, porque é a área que eu atuo no meu escritório. Bom, então vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade.
Bom, como eu falei, a gente vai reagir a essa sessão de julgamento. E antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, que é muito importante para todo mundo. Então, compartilhe esse vídeo, vamos fazer barulho para que a gente não tenha esse retrocesso no direito à saúde, para que a Lei 14.454 de 2022 não seja declarada inconstitucional. Vamos falar muito sobre isso e mostrar que, como sociedade, a gente não aceita um rol taxativo para dizer o que o plano de saúde tem que dar cobertura ou não, porque a saúde depende muito do organismo de cada indivíduo. Enfim, eu vou trazer meus argumentos aqui durante o vídeo, enquanto a gente for reagindo às sustentações orais, ao que for falado aqui na sessão de julgamento, e eu vou deixar acelerado, tá bom? Vai estar no 1.5, porque é um pouco longo, depois também, se ficar muito repetitivo, eu vou cortar algumas partes, mas só para vocês terem ciência disso. Mas a princípio a gente vai ver tudo junto, e pela primeira vez, porque eu ainda não assisti, só alguns cortes nas redes sociais, mas eu não assisti ainda essa sessão de julgamento, então vamos assistir juntos e comentar por aqui. Vamos lá. Julgamento, ação direta de inconstitucionalidade 7.265, requerente é a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Ela sustenta que tais previsões ampliam indevidamente as obrigações das operadoras, ignorando o caráter complementar dos planos de saúde, que é previsto no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. Alega ainda a requerente que a norma impõe às operadoras deveres mais amplos do que os atribuídos ao próprio Sistema Único de Saúde, em desequilíbrio com a lógica contratual e atuarial do setor. E aí pede a autora da ação que o Supremo declare a inconstitucionalidade material, 1, da expressão contratados a partir de 1º de janeiro de 99, e 2, da integralidade do parágrafo 13, que é o que cuida do rol ser meramente exemplificativo. E subsidiariamente pede que se atribua interpretação conforme ao parágrafo 13 para condicionar a cobertura excepcional à existência de 3 requisitos cumulativos. 1, protocolo prévio de pedido de inclusão do procedimento no rol da ANS. 2, mora irrazoável da agência no processo de inclusão. E 3, inexistência de alternativa terapêutica já incorporada ao rol. Esses, portanto, são os argumentos. Aqui eu já quero fazer um comentário, porque a lei já traz os requisitos para obrigar o plano de saúde a dar cobertura quando o tratamento não está no rol da ANS, que são 2 requisitos alternativos. Ou você comprova que aquele medicamento tem eficácia à luz da ciência, ou você vai negar o tratamento a uma pessoa que tem eficácia comprovada para aquela situação dela. Você vai negar esse tratamento a ela? Ou você comprova que existem estudos internacionais ou nacionais por órgãos de renome que indicam esse tratamento para a pessoa que está com aquela determinada doença. Porque também a medicina está em constante evolução. Se você for negar tratamentos, porque ainda não existe comprovação efetiva da eficácia para uma determinada doença, que está num estágio, às vezes, avançado, como é o caso do câncer, que você precisa, às vezes, tentar de tudo. Tentar também novas combinações de medicamentos, você precisa tentar de tudo para tentar salvar a vida de uma pessoa. Você vai negar esse direito a uma pessoa? A pessoa não vai ter o direito de tentar salvar a sua vida ou prolongar a sua vida com qualidade? Então não faz sentido querer colocar, por meio de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, outros 3 requisitos que não foram incluídos pelo legislativo. Até mesmo porque esses requisitos trariam um ônus excessivo para o consumidor, que ele não tem como saber se aquele tratamento que foi indicado a ele, no momento de desespero, quando ele, por exemplo, é diagnosticado com uma doença, ele não tem como saber se já teve requerimento prévio perante a ANS, ele não tem como ele, que às vezes precisa do tratamento em caráter de urgência para ontem, ele mesmo fazer um requerimento, ele demonstrar se houve morosidade ou não. E a questão do substituto terapêutico. Gente, cada organismo é um organismo. Você pode falar, existe em um outro caso semelhante que foi adotado esse protocolo de tratamento. Só que essa pessoa, o médico que acompanha essa pessoa, falou para essa pessoa esse tratamento que seria possível não é por causa disso, disso e disso. O médico justifica. Às vezes a pessoa tem um histórico que impossibilita aquele substituto terapêutico. Às vezes a pessoa está num estágio tão avançado que não dá para correr o risco de fazer por meio de um substituto terapêutico porque tem já um tratamento mais eficaz. Enfim, então cada caso é um caso quando a gente está falando de organismo. A gente não está lidando com robôs. Somos seres humanos. Então a gente precisa tratar cada caso com o devido cuidado. A gente está falando de direito à vida, direito à saúde. De forma resumida pela autora da ação. A Advocacia Geral da União defende a constitucionalidade da lei, afirma que não afronta a autonomia da ANS e que não desequilibra economicamente o setor de saúde suplementar. Entende que a lei apenas restabeleceu o entendimento anterior
anterior, eu suponho, à decisão do Superior Tribunal de Justiça, de que o rol teria caráter apenas exemplificativo. Sim, sempre foi assim. A AGU sustenta que a lógica da livre iniciativa relativamente à prestação de serviços de saúde deve levar em conta que são serviços de relevância pública sujeitos à regulação estatal. Exatamente. Há anos é esse entendimento. Sempre foi esse o entendimento. Desde que o rol da ANS existe. Então, se sempre foi esse entendimento, se as operadoras de plano de saúde estão bem e lucrando bem até hoje, como que essa suposta mudança de entendimento com a Lei 14.454 de 2022, que não foi uma mudança, pode significar a ruína das operadoras de plano de saúde? É evidente que não, porque sempre foi assim, como eu falei. E como também a AGU colocou, muito bem colocado, no seu parecer. Eu admiti os 14 amici curiae que participarão desta sessão de sustentações orais. Para economizar o tempo, não vou ler todos os nomes, farei a referência na medida em que chame para a sustentação. Esse é o breve relatório e, portanto, chamo à tribuna para falar pela requerente União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, o Dr. Luiz Inácio Lucena Adams. Seja muito bem-vindo de volta a essa tribuna. Vamos começar as sustentações orais agora. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e relator dessa matéria. De fato, o nosso grande problema e desafio. Não há nenhum questionamento por parte da autora requerente quanto à rigidez, à qualidade do sistema do rol. O que existe, o que introduz o parágrafo 13 do artigo 10, a alteração da 14.454, é uma sistemática completamente aberta, eu diria até desrespeitosa. E, especificamente, o inciso 2, suja o confronto direto com a Constituição. Seja porque, de um lado, ele admite que apenas a recomendação da Conitec seja suficiente para gerar, ou seja, dispensando na prática a alteração do rol pela ANS, dispensando o papel da ANS no exame das evidências médicas e da tecnologia médica aplicada, mas também criando a possibilidade, pela Constituição, ou criando a possibilidade que qualquer entidade supostamente médica reconhecida internacionalmente possa ser recomendada, possa ser obrigatória a cobertura no Brasil. Então, vejam só, ministros, esse caso se torna tão flagrante que, ministra, que se a ANS, ao analisar um procedimento, vier a rejeitá-lo e alguma entidade internacional vier uma recomendação de adotá-lo, o plano de saúde está obrigado, nessa norma, a adotar. Os motivos, basicamente, eles são desrespeito ou desconsideração do rol. O rol, e aqui eu destaco o fato de que a ANS fez um relatório muito detalhado de como é que funciona a sistemática do rol, foi juntado aos autos pela própria agência, sobre uma sistemática de valorização e de aplicação do rol, mas a lei ela vem introduzir, primeiro, uma sistemática temporal de atualização do rol, que é a menor do mundo. Para procedimentos de câncer, são 4 meses, extensiva 2 meses. Para demais procedimentos, são 6 meses, extensivo mais 3 meses. É o mesmo procedimento aplicado ao SUS, e esse sistemática é a maior sistema temporal do mundo. Segundo, ela é extremamente democrática. Não é clínica. Luiz Inácio Lucena Adams, advogado da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. No Brasil, pode fazer a solicitação de inclusão e de atualização do rol. Essa amplitude de requerentes torna o processo extremamente democrático e extremamente dinâmico na alteração. E isso está evidente na análise da ANS, quando ela chama a atenção, por exemplo, que dos 3 anos de vigência sistemática, ela abriu um sistema de informatizado pela internet, em que qualquer pessoa pode entrar ali e preencher um formulário e pedir a inclusão de um procedimento. De 2022 a 2024, 3 anos que a vigência, foram incorporados 109 procedimentos novos, medicamentos procedimentos novos ao rol, mais ou menos com 40 e tantos por cento por ano. Sendo que, em relação a essa sistemática dita democrática, ampla sociedade, foram solicitados, nesse período, 94 inclusões, das quais 58 foram admitidas. 11 estão sob análise e apenas 25 foram rejeitadas. Ou seja, o sistema ele tem apresentado uma aceitação muito grande em relação a esse pleito que vem da sociedade e não apenas dos órgãos especializados. Isso faz com que o rol ele garanta, previsibilidade, ele garante uma estabilidade do sistema. 2, ele permite uma análise detida da validação técnica, mediante evidências médicas, como já foi discutido a exaustão no Supremo Tribunal Federal em relação ao tema do SUS, ou seja, a necessidade de eficiência médica. Para ver como isso é um problema do ponto de vista, um desafio do ponto de vista, nós tivemos na pandemia uma proliferação de uma ideia de que o tratamento por cloroquina resolvia o combate ou auxiliava o combate ao vírus. Essa posicionamento, que ganhou um apoio de uma parte pequena da comunidade médica, literalmente não se mostrou real. Não se mostrou real. E por conta desta dinâmica, acabou-se, infelizmente, pessoas falecendo por falta de ter os cuidados que deveriam ter para lidar com essa saúde. Consentimento talvez estivesse protegidos ao tomar aquele medicamento. Então, essa dinâmica exige essa formatação
Eu acho que esse ponto é interessante porque a gente tem que pensar que quando a gente está diante de uma doença nova, lógico, eu não estou entrando no mérito se cloroquina resolve ou não, mas a pessoa está numa situação, o médico indica e ela precisa desse medicamento porque é uma tentativa. Não existia ainda um tratamento eficaz para a Covid, né? Até hoje não existe, a gente tem a vacina, ainda bem, mas a gente não tem um tratamento que dizem isso daqui resolve. Se você tem Covid, toma isso aqui que resolve. Igual, por exemplo, a gente tem para H1N1, que tem o Tamiflu, que ajuda muito. Eu precisei tomar recentemente, ano passado eu tive H1N1. Então, numa situação que você está diante de uma doença nova, que ninguém sabe ainda qual que é a resposta, você vai impedir uma pessoa que confia no médico dela e que o médico indicou um tratamento falando isso daqui pode te resolver. Você vai impedir essa pessoa de tentar? Porque isso também é um pouco contrário à ciência. Porque a ciência a gente está sempre evoluindo, e para evoluir a gente também precisa tentar. Então tem cenários e cenários. Agora, da sustentação oral do nobre advogado, que, com todo respeito, eu discordo, eu também gostaria de rebater um ponto, que é quando ele fala da questão de que seria a ANS que teria que ter a palavra final, e não outros órgãos internacionais que recomendariam eventual tratamento. Por que a ANS teria essa última palavra e não outros órgãos internacionais? Ou outros médicos que não fizeram parte da decisão se vai ser incluído no rol da ANS ou não? Né? Porque qual que é a justificativa para a palavra de um médico valer mais do que a de outro? Sabe? Então, por isso que eu falo, o médico que acompanha o seu paciente, diante daquela situação, ele vai justificar porque, eventualmente, ele está indicando um tratamento que ainda não está no rol da ANS, citando a eficácia daquele tratamento, citando os estudos internacionais e nacionais, e, enfim. A ação exige que o processo evidenciário seja muito consistente. E aqui nós temos a Anvisa, nós temos a Conitec, que assessora o Ministério da Saúde, e temos a ANS, no caso específico, a formatar, a analisar e formatar. E justamente, a gente tem a Anvisa, e tem medicamentos que, mesmo com registro na Anvisa, não estão no rol da ANS. Então, por quê? O rol da ANS vai estar acima do que a Anvisa já autorizou, confirmando a segurança sanitária e fazendo uma bula do medicamento, indicando aquele medicamento para determinada doença, e esse medicamento ainda não está no rol da ANS, se tem registro na Anvisa. Então, se tem registro na Anvisa, está sendo reconhecido que a Anvisa já declarou que aquilo tem segurança sanitária, já colocou na bula a indicação para determinadas doenças, que também não é a bula de um medicamento nunca é taxativa, também vai depender da análise daquele medicamento diante do quadro de saúde, porque a bula também depende de burocracia para ser atualizada, e a gente tem também entendimento consolidado de que a negativa do plano de saúde por alegação off-label, que é fora da bula, é uma negativa ilícita. Tá. Jomis, vai ter uma ideia como a ANS está preparada para esse processo, também está no relatório. Apesar de ela ter 180 dias para fazer a inclusão, quando vem a recomendação da Conitec, a regra interna, a resolução 555, é de se fazer em 60 dias. Ou seja, a dinâmica de análise evidenciária, ela ganha maior agilidade, maior presteza, quando já parte do próprio órgão responsável para fazer essas recomendações de atualização de lista. O que se busca aqui nisso é, de fato, equilibrar a realidade. Isso já foi debatido também no SUS. Existe um custo econômico que é para sustentar uma coletividade. Nós estamos falando, hoje, de 86 milhões de pessoas seguradas no sistema, um terço da população brasileira. Nós estamos falando de 954 entidades privadas do sistema. A entidade que representa o sistema de gestão corresponde quase 150, em torno de 150 entidades, todas elas com a necessidade, pelo sistema de mutualismo, sustentar os eventos que exigem a proteção da saúde. Então, de fato, tem muitas pessoas que contribuem para o sistema e acabam não usando porque não precisam daquele sistema. Mas isso corresponde ao sistema mutualista, ou seja, aquela contribuição serve para proteger o sistema. Ora, na medida em que você aumenta a incerteza, e nós trabalhamos com o parecer da consultoria Tendências, que mostra essas repercussões econômicas, você você reduz o espaço de proteção econômica dos eventos necessários à proteção das pessoas que requerem aquele serviço. Da mesma forma, a incerteza aumenta o risco. E aumentar o risco, você tem que aportar mais recursos, que acaba repercutindo nos contribuintes, aqueles que oferecem seguro.
Então, a pressão sobre o sistema ela é muito real. O parecer da tendência destaca aqui, e eu vou concluir aqui, ministro, rapidinho, e o parecer da tendência destaca que nos próximos 25 anos a população considerada idosa do Brasil vai duplicar, de 14% para 28%. Isso coloca uma pressão no sistema de saúde, coloca a necessidade desses meios. Então, a forma de você regular isso é criar um sistema que garanta qualidade, evidência, no processo de formatação de listas de medicamentos e tratamentos, ao mesmo tempo que equilibre, finalmente, aquilo que pessoas possam, de fato, usar de maneira mais constante. Ministro, eu concluo, a requerente requer, de fato, a declaração inconstitucional desses dois dispositivos, por violação da Constituição, mas, acessoriamente, reforça o pedido de isonomia ao Sistema Único de Saúde, já debatido no temas 6, 1234 e 500 desse Supremo Tribunal Federal. Agradeço a atenção e boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Luiz Inácio Luciana Adams. Falará agora pela Advocacia Geral da União, igualmente por até 15 minutos, o doutor Livan Bispo dos Santos. Honra de subir à tribuna desse Supremo Tribunal Federal por delegação do Advogado-Geral da União para defender a constitucionalidade do artigo 10, parágrafos 12 e 13 da Lei 9656, de 3 de junho de 98, acrescidos pela Lei número 14454, de 21 de setembro de 2022, que são objeto de questionamento nessa ação direta de inconstitucionalidade número 7265. Como já foi dito no relatório do ministro relator e também na fala que me antecedeu, esses dispositivos são fundamentais, são bastante importantes para o setor de saúde suplementar e também para os usuários dos planos de saúde privada. Necessário fazer um recuo histórico para se entender o debate na sociedade, o amadurecimento desse tema que acabou gerando essa resposta do legislador. Como todos nós sabemos, a ANS ela tem por atribuição, definida em lei, definir através de ato próprio uma resolução, a amplitude da cobertura assistencial, médico-hospitalar e hospitalar obrigatória, a ser garantida pelos planos de saúde privados. Isso para enfrentamento de todas as enfermidades listadas pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o trabalho primário da ANS. E esse trabalho é fundamental porque ele traz segurança, transparência, publicidade, ele garante a eficácia e efetividade de todos os procedimentos em eventos em saúde que são incorporados no seu rol. Esse é um trabalho fantástico da Agência Nacional de Saúde e não se discute. Entretanto, até meados de 2022, não se tinha um prazo máximo para a incorporação e a atualização do rol da ANS. Esse fato trazia, então, um vazio normativo que gerava profunda insegurança e muito debate na sociedade do que poderia ser feito para melhorar essa governança e atualizar... Legenda, ação direta de inconstitucionalidade 7265. Operadoras questionam a ampliação da cobertura do plano de saúde. Então, a primeira resposta legislativa a esse tema. A primeira resposta legislativa foi na Lei 14.307, de 2022, que teve o intuito de otimizar o processo de atualização desse rol e garantir maior qualidade, maior rapidez e maior transparência. Essa lei, como já foi dito aqui anteriormente, ela estabeleceu o prazo de 180 dias, contados da data de protocolo, prorrogáveis por mais 90, para que a ANS pudesse, então, incorporar aquela tecnologia ou aquele novo procedimento em saúde no seu rol. A despeito disso, essa exigência legislativa, ela não impediu que, eventualmente, houvesse uma defasagem, ainda que pontual, entre esse procedimento da ANS e as tecnologias que vão avançando. Os procedimentos médicos, pesquisas científicas que todos os dias avançam e muitas vezes a governança estatal não consegue acompanhar a contento. Não há um casamento específico de simetria temporal entre esse procedimento de incorporação e as novas tecnologias que surgem. Exatamente. A medicina, felizmente, evolui muito mais rápido, a ciência evolui muito mais rápido do que a burocracia para fazer uma atualização de uma bula de um medicamento, de um rol da ANS, e a saúde não pode aguardar. A pessoa que precisa do tratamento hoje, ela não pode ter esse tratamento negado se daqui 2 semanas for incluído no rol da ANS. E aí vão chegar para ela e falar, agora você pode ter o tratamento, viu? Só que ela pode falar, agora já é tarde demais para mim. Ou a família dela, que perdeu ela porque ela teve negado esse tratamento, vai falar, agora é tarde demais. Então a saúde não pode aguardar. A ciência evolui muito mais rápido do que atualizações que dependem de questões burocráticas e, enfim. Os dias. Nesse contexto, o debate se mostrou sensível, ministros. Como dar resposta à situação dos eventos ou procedimentos de saúde, eventualmente já incluídos no objeto de atualização da ANS, cuja eficácia e segurança já tenham sido comprovadas, tenham sido até mesmo incorporadas na prática dos médicos, mas cujo processo de atualização ainda não tenha sido finalizado. Como dar resposta para isso? Esse foi o debate da época. E o Superior Tribunal de Justiça chegou a enfrentar esse tema e definiu pela taxatividade mitigada, isso em embargos de divergência em RESP, foi a resposta judicial mais abrangente e mais notável da época. Mas o legislador, então, buscou dar uma segunda resposta ao tema, e esse é o objeto aqui desse julgamento, que é a Lei 14.454 de 2022, que aqui se encontra questionada. Não se discute, penso eu, que a Constituição estabeleceu e elevou o direito à saúde como um direito fundamental, no qual o Estado, em parceria com o setor privado, e o setor privado atuando de maneira suplementar, mas o Estado tem o objetivo de promover o direito à saúde, a obrigação de promover o direito à saúde, e também atuar como um regulador do tema, para que os serviços prestados pelo setor privado estejam adequados ao interesse público. E aqui a lei foi nesse sentido. O parágrafo 12 e 13 do artigo 10 da Lei 9656 de 98, acrescidos pela Lei 14.454 de 2022, traz uma resposta do legislador em legítima escolha
política, em legítima escolha legislativa e sem infringir a qualquer dispositivo ou princípio constitucional, e contempla aqui a situação do beneficiário de plano de saúde que necessita de exames ou de tratamentos ainda não incorporados ao rol da ANS, mas cuja eficácia e segurança tenham sido comprovados pela comunidade médica. E a Advocacia Geral da União, nessa tese, não está sozinha. Como já bem adiantado aqui anteriormente, a Procuradoria-Geral da República, em manifestação endereçada a essa Corte, e aqui eu peço licença para citar, abrindo aspas, diz que a alteração legislativa está no espaço de livre e legítima conformação do legislador, a partir dos princípios constitucionais que regem o direito à saúde e o dever do Estado. E a Procuradoria-Geral da República ainda prossegue, dizendo o seguinte: foi alterado o poder de não foi sequer alterado o poder de regulação da ANS, nem mesmo quanto à atribuição de elaboração e atualização do rol, que segue vigente. A lei tratou de, a partir da discussão jurisdicional precedente em favor da segurança jurídica, positivar a hipótese em que a cobertura haverá de ser garantida, independentemente de previsão atual na lista. Foi muito bem, feliz e certeira a Procuradoria-Geral da República nesse ponto. Eu também aproveito a sustentação oral para rebater a ideia de que há um tratamento anti-isonômico em relação às operadoras de plano de saúde, ao setor de saúde suplementar e ao Sistema Único de Saúde. Isso porque a alegação trazida na petição inicial dessa ADI, ela nos remete a uma ideia, para nós equivocada, de que o rol taxativo, a ideia de o rol taxativo contra respaldo direto na Constituição. Isso não tem substrato jurídico válido. Em segundo lugar, porque a decisão do Ministério da Saúde acerca da incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos ou procedimentos pelo SUS também se sujeita a procedimento administrativo cujas regras guardam estrita semelhança com as normas que regem o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar. E é óbvio que o Ministério da Saúde, em sua atuação, também está sujeito a inovações regulatórias e ao controle judicial, muitas vezes, como todos nós sabemos. Senhor presidente, o setor público e o setor privado, nesse caso, do setor de saúde, eles são interligados e complementares. Mas cada um tem suas especificidades, cada um tem o seu âmbito de atuação, e é normal que uma regulação refinada, adequada no Estado Democrático de Direito tenha algumas diferenciações. Por fim, excelências, não posso deixar de falar sobre um argumento repetido à exaustão na petição inicial dessa ADI, sobre o impacto econômico da legislação em relação ao setor de saúde suplementar. Parece que a profecia dessa petição não se concretizou. A ideia de que a legislação traria a ruína ao mercado de saúde suplementar não ocorreu. A ANS, em 18 de março de 2025, divulgou, recentemente, há menos de um mês, os dados econômicos financeiros das operadoras de plano de saúde e administradoras de benefícios. E lá diz que, no ano de 2024, o setor registrou lucro líquido de 11,1 bilhões em 2024, um aumento de 271% em relação ao ano anterior. Esse resultado... Perfeito, eles colocam uma alegação de que obrigar a fornecer tratamento que não está no rol da ANS prejudicaria financeiramente os planos de saúde, só que a gente vê na prática o contrário. A gente vê lucros bilionários do plano de saúde. Então, alguma coisa não está batendo, né? E, assim, o consumidor, ele demanda, ele paga um plano de saúde torcendo para não usar. E as seguradoras, elas alegam muitas vezes que a obrigação de fornecer o acesso irrestrito à saúde seria do Estado e não das operadoras de plano de saúde que oferecem só uma saúde suplementar. Só que os planos de saúde, diferentemente do Estado, lucram muito, como ele acabou de comentar, o nobre advogado, com esse serviço, que só existe porque, infelizmente, existe um déficit na saúde pública. Então, a saúde pública não tem capacidade de atender, infelizmente, toda a população com qualidade e com celeridade. E os planos de saúde existem por isso. E lucram muito com isso. Então, eles não podem querer só lucrar e não se desincumbir do ônus que lhe cabe pela atividade que eles exercem, certo? Então, E outra coisa, ele traz aqui, né, muito bem, muito boa a sustentação oral do advogado, que eles alegam de tratamento anti-isonômico, mas um rol taxativo é justamente tratar de forma desigual as pessoas, porque a pessoa que, como eu falei, hoje precisa de um tratamento que não está no rol e tem esse tratamento negado, sendo que daqui 2 semanas isso é incluído no rol, a pessoa que tem a mesma doença vai ter cobertura a esse tratamento daqui 2 semanas, sendo que essa pessoa que 2 semanas antes precisou, não teve. Isso viola o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma pessoa que paga plano de saúde e não pode ter um tratamento que para ela vai ser imprescindível, que pode salvar a vida dela, o que vai garantidamente salvar a vida dela. Garantidamente acho que é difícil dizer, né, porque a medicina não trabalha dessa forma, mas que tem muitas evidências de que aquilo pode salvar a vida daquela pessoa e ela vai ficar sem acesso a esse tratamento de uma doença que tem cobertura pelo plano de saúde. Que vale a 3,16% da receita total acumulada no período, que foi de 350 bilhões. 2024 foi um ano ainda melhor que 2023, que já tinha sido um ano muito feliz para o setor. Esse é o melhor desempenho, segundo a ANS, do setor de saúde suplementar desde a pandemia do coronavírus em 2020. As informações econômicas, então, recentes, indicam que a entidade, divulgadas pela entidade de regulação do setor, indicam que todas as alegações e as previsões relacionadas a consequências econômicas não se concretizaram. Eu destaco ainda que a ideia de que as mensalidades também seriam impactadas não encontra um respaldo estatístico relevante. E ainda que o tivesse, a ANS tem atuado de maneira primorosa para que esse repasse de custo tenha
tenha ou que corresponda, evidentemente, de forma clara, à avaliação atuarial das operadoras de plano de saúde, para que não haja desequilíbrios tanto nos planos privados, individuais, quanto naqueles planos coletivos. Por essas razões, excelências, Os planos coletivos em nome da Advocacia Geral da União, muito na condição de reajuste curadora abusivo de da norma aqui mensalidade. questionada, e em favor de todos aqueles que necessitam de uma cobertura de saúde suplementar atualizada, segura e eficaz, a Advocacia Geral da União pede que todos os pedidos da ADI 7265 sejam julgados improcedentes. Com essas razões, agradeço a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lian Bispo dos Santos. Para agora, pelo amicus curiae, Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, o doutor Alexandre Cruel Jobim, que participa por videoconferência. Esse julgamento, excelências, é de suma importância para todos aqueles servidos pelos sistemas de plano de saúde, a chamada saúde suplementar, que não é complementar à pública, que é complementar à pública, não é subsidiária, que é custeada pelos milhares de contratantes que pagam por anos mensalidades altíssimas para não terem suspensas ou surpresas quando precisarem do real atendimento, mas que são surpreendidos efetivamente por negativa desses planos com lucros bilionários e querem aumentar ainda mais suas margens com obstáculos ao cumprimento desses contratos. A Interfarma trouxe nos autos elementos que ajudarão Vossas Excelências a julgar o caso em análise. A primeira é que não é correto afirmar que o legislador inovou ao estabelecer o rol exemplificativo para a saúde suplementar. Com exceção de um curtíssimo período, ou seja, entre a mudança de entendimento do STJ e a lei de 22, sempre vigorou a concepção de que o rol da ANS é exemplificativo e se constitui como uma... Perfeita colocação, como eu já tinha colocado. E mesmo depois do julgamento do STJ, o entendimento do STJ foi de que o rol seria de uma taxatividade mitigada. Então, o próprio STJ já tinha reconhecido que, quando comprovado que aquele medicamento é imprescindível para aquele paciente, o plano ia continuar tendo que dar cobertura. Então, mesmo o julgamento do STJ não tinha mudado tanto na prática, apesar de ter trazido vários requisitos que teriam que ser comprovados que traziam um ônus excessivo ao consumidor. Mas mesmo no julgamento do STJ, o plano ainda tinha que dar cobertura a tratamentos que não estavam no rol da ANS, como sempre foi. Então, não teve uma inovação legislativa, uma mudança legislativa. Pelo contrário, trouxe os requisitos alternativos que precisam ser cumpridos, preenchidos para que tenha cobertura. Uma lista básica que poderá ser estendida em determinadas circunstâncias colocada pela lei. A segunda incoerência é que a lei não violou o princípio da isonomia entre o poder público e a esfera privada em absoluto. A lei apenas positivou aquilo que sempre foi a intenção clara do legislador e do próprio judiciário nas suas decisões, ou seja, assegurar o caráter básico do rol da ANS para a proteção da saúde dos beneficiários dos planos. Então, diante disso, excelência, é muito importante registrar, em suma, que todos os argumentos das idas ordial já foram exaustivamente enfrentados pelo Legislativo ao longo da história, que definiu reiteradamente que o rol da ANS é exemplificativo. Segundo, com exceção desse curtíssimo período, sempre vigorou o entendimento desse rol exemplificativo. As operadoras convivem com essa realidade, excelências, há pelo menos 2 décadas e, obviamente, incluíram essas circunstâncias nos seus cálculos atuariais para a contratação desses planos. Ou seja, o caráter exemplificativo jamais vai provocar uma derrocada econômico-financeira das empresas, pois é público e notório que as operadoras têm registrado lucros e acréscimos bilionários nos seus resultados dos últimos anos, como bem demonstrado na belíssima sustentação da AGU com seus números e trazidas aos autos pela própria ANS. A regulação e a burocracia, infelizmente, elas inviabilizam que o rol da ANS abarque o que há de mais moderno, seguro e eficaz, e ficarmos presos a um rol taxativo com a burocracia de ser criada, digamos, essa incorporação. Ou seja, se houver a restrição na cobertura de tratamentos não incorporados, inúmeros beneficiários, excelência, ficarão desamparados por meses, colocando em risco, inclusive, a vida de muitas pessoas. Essas pessoas que pagam mensalmente por anos e anos para terem a plena cobertura quando necessário, não podem ter uma violação contratual, com todo respeito, com o nítido intuito econômico das operadoras, que em nenhum momento tiveram seus lucros e margem afetados. Por fim, excelências, não me alongando, é importante registrar que é necessário, já de antemão, um distinguish com os recentes leading cases que resultaram nos temas 6 e 1234 pela Suprema Corte. Alexandre Cruel Jobim, Um plano privado é ter a mesma cobertura, advogado da Interfarma. ou melhor, o aumento, sem dúvida nenhuma, dessa negativa de cobertura dos planos privados vai repercutir na própria credibilidade de um modelo particular, excelência, recaindo, sem dúvida alguma, no sistema público, o sistema do SUS, que é justamente o que o Estado recém está querendo proteger, trazendo, digamos, essas exceções pelo tema 6 e 1234. Com todo respeito, temos que proteger o paciente, nesse caso, aquele que paga por isso. Não há ofensa nenhuma à Carta da República. Espero que essa excelsa Corte leve em conta essas considerações quando do efetivo julgamento do pedido formulado pela presidente Adim. Muito obrigado, excelência. Obrigado, ministro doutor Alexandre Cruel Jobim. Muito boa a explicação oral. Eu estendi o tempo dos amicus curiae de 3 para 5 minutos. Mas vamos ser rigorosos na observância desse tempo, porque temos um outro processo importante que precisamos julgar hoje ainda. Eu chamo agora para a tribuna para falar pelo amicus curiae Unimed do Brasil, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, o Dr. Guilherme Henrique Martins Moreira. A realização da avaliação de tecnologia em saúde é fundamental. Sim, pois não raro, alguns procedimentos e medicamentos colocados em mercado sem a devida análise de sua segurança clínica podem causar mais malefícios do que benefícios aos usuários da saúde suplementar. E vários são os exemplos disso que já se verificaram historicamente. O segundo viés é a necessidade de uma avaliação do impacto econômico e do impacto orçamentário. E, em especial, e aqui chama a atenção para a questão, sobre o olhar, principalmente, das médias e pequenos operadores de plano de saúde.
É certo que, tratando-se de direito de saúde, como já falei, é primordial manter-se o aspecto do tratamento do beneficiário. Porém, não menos importante, é a sustentabilidade do mercado de saúde suplementar. Conforme dados que foram trazidos pela... Só um ponto que, com todo respeito aos argumentos do advogado, falar que permitir o tratamento com base em tratamentos que não estejam no rol do ANS, né, em medicamentos, eventos, procedimentos que não estejam no rol do ANS, seria colocar em risco o paciente, não faz sentido porque, com todo respeito, a lei, ela está colocando justamente os requisitos. Demonstrada a eficácia à luz da ciência ou ter a recomendação de órgãos de renome, sejam nacionais ou internacionais. Então, se tem indicação médica, ela está fundamentada, ela não está vindo do além, ela tem fundamento, ela está justificada, então não é obrigar a dar um tratamento que vai colocar em risco a vida do paciente, pelo contrário, muitas vezes é o único tratamento que pode tentar salvar a vida de uma pessoa. E essa questão orçamentária, que é uma questão consequencialista, a meu ver, não é fundamento para você falar que uma lei é inconstitucional. Tá? Como eu falei, inconstitucional seria considerar o rol da ANS taxativo, porque isso sim viola o princípio da igualdade, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o direito à saúde, o direito à vida, dentre outros princípios constitucionais de extrema relevância. Obrigado, doutor Guilherme Henrique Marques Moreira. Falar agora pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira dos Planos de Saúde, abrange a doutora Maria Cláudia Buchianelli Pinheiro. Então, ministro presidente relator, como Vossa Excelência bem antecipou, o caso não é simples, ele é complexo e ele não comporta soluções fáceis. Com todo respeito, nós não estamos discutindo aqui operadoras com grandes lucros versus usuários doentes que precisam e têm necessidade de um medicamento para curar uma enfermidade. O debate não é simples desta forma. Tal como bem pontuado no brilhante parecer da professora doutora Ludmila Rajar, o tema aqui é sensível e pressupõe um equilíbrio muito fino entre o direito à saúde, e aqui eu faço um parênteses, o direito à melhor saúde. Ação direta de inconstitucionalidade 7265, operadoras questionam ampliação da cobertura de planos de saúde. Com a melhor tecnologia disponível, não há dúvida nenhuma. Mas a tecnologia avança em passos largos. A professora Ludmila fala no seu parecer do uso da inteligência artificial na medicina, da rapidez, da velocidade. Mas não basta ter a melhor saúde provada por uma inteligência artificial. Eu preciso de proteção ao usuário, porque eu também não quero oferecer para minha filha um medicamento que possa comprometer a sua saúde e que foi tão rapidamente aplicado que não permitiu um teste em escala sobre os efeitos que esse medicamento pode causar em cima dela. Estamos falando de mais de 80 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil, odontológicos e médicos. E permitir o uso de medicamentos fora do controle técnico da ANS é escalar medicamentos, muitas vezes não testados e não comprovados. De novo, muitas vezes não está no rol da ANS, que já foi aprovado pela própria Anvisa. Então, esse argumento, com todo respeito, não acho que faz sentido. E o terceiro ponto, que precisa ser equilibrado, evidentemente, é a sustentabilidade do sistema de saúde, tanto público quanto privado, porque as necessidades são infinitas, mas os recursos, lamentavelmente, são escassos. Senhores ministros, abrange e coloca a esta Corte a questão constitucional da proibição do retrocesso, da proteção insuficiente. Nós tínhamos uma lei de design calibrado, a Lei 14.307. Ela fixava prazo para a ANS, um prazo razoável, ministro Cássio, prazo proporcional, 180 dias, prorrogáveis excepcionalmente por mais 90 para incorporar um procedimento ou evento. Em caso de câncer, esse prazo baixava para 120 dias, prorrogáveis por mais 60 apenas. Como disse o doutor advogado Adams, se o Conitec aprovou, entrava-se no fast track. Mas o que acontecia se a ANS não cumpriu o prazo? A lei já dizia ao direito do usuário a fazer uso daquele procedimento enquanto a ANS não deliberava. A mora era em favor do usuário. O que a ANS analisava pela Comissão de Atualização do Rol, uma comissão democrática, plural, que contava com entidades médicas, laboratórios, usuários, planos de saúde, com prazo determinado, segurança, eficácia, acurácia, efetividade, custo-benefício. Há outro procedimento já incorporado que possa chegar a resultado semelhante com menor custo? E o que fez a Lei 14.454, e neste ponto, sim, retrocedeu no design normativo de proteção à saúde? Senhores ministros, é grave. Ela diz que é obrigatório o fornecimento. Essa questão também que foi colocada de que se existe um substituto terapêutico que pode chegar no mesmo resultado, que tem um custo menor, isso é colocar muito mais em risco a vida de uma pessoa e usar a vida de uma pessoa como cobaia do que deixar de fornecer um tratamento que o médico que acompanha aquele paciente já indicou que, como regra, tem registro na Anvisa. Você sujeitar a pessoa a um tratamento que já não tem a mesma eficácia, ou a mesma, me fugiu a palavra, mas a mesma definição, né, a mesma certeza. Tem tratamentos que vão evoluindo, que são muito mais certeiros, com técnicas mais objetivas, mais eficazes. Então, o tratamento que poderia chegar no mesmo resultado e tem menos custos, eventualmente, esse tratamento, ele pode ter uma recuperação mais demorada, ter uma recuperação que dá mais espaço para o paciente pegar alguma infecção.
Entende? Então, tudo bem, pode chegar no mesmo lugar, mas com riscos maiores ao paciente. Então, tem menos custos, pode chegar no mesmo lugar, mas representa mais riscos, porque agora já tem uma técnica mais avançada que ainda não tá lá no rol da ANS. Então, com todo respeito, colocar a vida de uma pessoa num tratamento que já não é o mais atual, isso sim é colocar a vida da pessoa em risco e não garantir um medicamento que ainda não está no rol, mas que foi indicado por um médico que estudou anos para tanto, com base em estudos que comprovam a eficácia desse tratamento e a recomendação desse tratamento para uma pessoa que se encontra com determinada doença. Isso sim é colocar em risco, né? Colocar em risco seria submeter essa pessoa a falar, olha, a gente tem um tratamento mais avançado, era essa palavra que estava me fugindo, a gente tem um tratamento mais avançado, mas a gente vai ter que fazer para você um tratamento que já está mais atrasado, porque ele pode chegar no mesmo lugar, mesmo que represente mais riscos para você. Concorda? Então, com todo respeito, colocando aqui um contraponto. Se houver a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde. O que é ciências da saúde? Baseado em evidências científicas ou plano terapêutico. O que são evidências científicas? O que é razoável? O que não é razoável? Quando está provado? Eu não sei. Ela retirou esse poder de regulatório num setor técnico e constitucionalmente regulado da ANS. Mas vejam, Vossas Excelências, existe a comprovação da eficácia. A lei para por aqui. Eu não preciso sequer da segurança. A lei não erigiu o critério segurança a uma condição necessária para fornecimento de medicação. É grave. Vulgaria. Gente, mas com todo respeito também, eu entendo que eficácia, se você fala que um medicamento possui eficácia, dentro da eficácia está garantida a segurança, porque quer dizer que aquele tratamento já foi testado e já demonstrou resultados favoráveis sem nenhum efeito colateral muito grave, né? Que os efeitos colaterais que eventualmente pode ter são menores perto do benefício que aquele medicamento pode ter, que aquele tratamento pode oferecer para um paciente com determinada doença. Eficácia, para mim, significa isso, por meio de estudos, por meio de provas empíricas também. Então, tem muitos casos que eu tenho no escritório que se alega, né, não tá no rol da ANS. Mas a pessoa já fez o tratamento porque era urgente, o plano depois negou, e ela tá buscando que o plano seja obrigado a pagar. E a gente tem prova empírica de que aquilo funcionou, porque a pessoa tá bem. Então, eficácia, a meu ver, engloba a segurança. E aí acontece aquilo que o nobre advogado Alexandre Jobim falou. Os usuários não têm certeza de qual medicamento eles têm direito a ter acesso. É verdade, eles não sabem porque a lei é genérica. E os planos também não sabem o que devem fornecer. E o que essa lei gera? Insegurança e judicialização. E os dados do CNJ dizem que 50% das ações em saúde buscavam procedimento sem nenhuma comprovação de efetividade. Então é uma lei que não prioriza a segurança, não prioriza a racionalidade. Não está nem aí para o equilíbrio do sistema. E se os planos quebrarem, essa massa de 80 milhões de brasileiros vai para a saúde pública. Por esses fundamentos, então, e não pretendo me alongar, mas lamentando o aperto do tempo, pede-se a procedência da ação. A senhoria tem a palavra, doutora Margarete. Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssimos ministros. Eu falo hoje em nome da PEV, uma associação sem fins lucrativos situada na cidade de Pati de Alferes, no interior do Rio de Janeiro. Pode parecer distante de um doutora Margarete. Do país, mas representamos mais de 11 mil pacientes. Pessoas que enfrentam doenças graves e raras e que lutam diariamente, não apenas contra a enfermidade, mas contra a negação sistemática do cuidado. Somos uma extensão solidária do sistema de saúde. Prestamos atendimentos gratuitos, com consultas, com remédios à base de cannabis, acolhimento e esporte contínuo, principalmente a quem o SUS e os planos de saúde não conseguem ou não querem atender. E fazemos tudo isso com responsabilidade, transparência, respaldo judicial, mesmo sem regulamentação específica, sem sermos contemplados por políticas públicas. E estamos aqui hoje porque essa ADI ela tem um impacto direto na vida desses Margarete pacientes. Santos de Brito, advogada da APEP. Real, APEP. e não a uma lista fria de coberturas. A revista Piauí escancarou um dos maiores problemas dessa estrutura, a chamada porta giratória. Diretores da ANS como Leandro Reis Tavares, Paulo Rebelo, Rogério Scarabel, Maurício Sesquim, Luiz Celso Dias Lopes e Alfredo Cardoso foram e voltaram a ser executivos de empresas do próprio setor regulado. E isso cria um ciclo promíscuo entre Estado e mercado, onde decisões são tomadas não com base na saúde dos pacientes, mas nos interesses das operadoras. E se o rol da ANS for considerado taxativo, estaremos institucionalizando essa lógica perversa. Estaremos dizendo a uma mãe de criança com epilepsia grave, como eu, que mesmo que o tratamento funcione, ele não será mais coberto porque não coube na lista, porque a ANS não avaliou ou porque não deu tempo. E é tempo, ministros, que é exatamente o que essas famílias não têm. A reportagem da Piauí mostrou também que famílias obrigadas a judicializar para conseguir medicamentos básicos, tratamentos interrompidos, laudos ignorados, vidas desamparadas por uma lógica financeira que atropela a dignidade humana. E defender que o rol da ANS seja exemplificativo não é deslegitimar a agência, mas é lembrar que a medicina é dinâmica, que o cuidado é individual e que a vida não pode ser engessada por burocracia. Então pedimos a essa corte que reconheça isso, para que os médicos tenham autonomia para prescrever com responsabilidade e que os pacientes tenham o direito de viver com dignidade, porque saúde é um direito, não é privilégio nem produto, e o rol taxativo pode matar. Muito obrigada.
Falará agora pelos Amicuri, Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD Nacional, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e Instituto Diabetes Brasil, Dr. Carlos Eduardo Frazão, seja bem-vindo. Como foi bem mencionado aqui, a questão que se coloca perante a Suprema Corte não é das mais singelas, não é simples. Aqui trata-se de uma reversão legislativa, a controvérsia jurídica foi muito bem delimitada pelo eminente relator dessa ação direta, e envolve aqui, naturalmente, uma reversão legislativa. Houve uma mudança jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e o legislador, ouvindo a sociedade civil, o eminente ministro Flávio Dino, ele resolveu erigir um modelo normativo que regesse e superasse aquela jurisprudência que determinou o rol taxativo, né, para o procedimento e eventos de medicamentos na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pois bem, houve o questionamento e essa é a primeira dificuldade que é preciso examinar. Qual seja o papel do legislador na definição desse marco legal. E ele erigiu critérios com respeito devido e merecido às falas anteriores, critérios bastante seguros e razoáveis, por uma razão muito singela. Ele passou também a considerar a análise do médico na relação médico-paciente naquela situação concreta específica que se coloca. Então, aqui não há, a nosso ver, qualquer inconstitucionalidade quando se erige um critério de medicina baseada em evidências, porque aqui eu estou conferindo e outorgando o devido peso, o devido respeito e consideração àquela análise que é muito particular e é muito precisa. E quando se fala no argumento ad terrorem de que Carlos Eduardo Frazão, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, etc., tudo mais, aqueles riscos econômicos, dados, judicialização excessiva. Primeiro, a judicialização da saúde é um tema que já existe desde antes desse marco legal. O professor Luiz Roberto Barroso tem texto já há bastante tempo a respeito da temática. Segundo ponto, esse marco normativo nos parece que, inclusive, ele vem dar um maior conforto aos magistrados, porque agora eles possuem um critério normativo seguro para fazê-lo, que é a medicina baseada em evidências. Pois bem, mas ainda que esse argumento seja ainda persuasivo, os dados infirmam a realidade. A gente, quando examina os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aqui as entidades por quem eu verbalizo a pretensão, elas acostaram um longo parecer, extenso parecer com dados da ANS, elas revelam, só em 2024 o lucro líquido foi de 11 bilhões de reais do setor. Então, quando nós falamos de receita bruta, foram 350 bilhões. Lucro líquido, descontado tudo, sinistralidade, tributos e tudo mais, 11 bilhões de reais. Foi o maior lucro que eles tiveram desde a pandemia. E mesmo nos períodos de maior crise econômica, me refiro a 2015, 2016, a pandemia, o setor, ele cresceu exponencialmente, ministro Fachin. A margem de lucro líquido e de taxa de retorno é da ordem de 43%. Argumentos ad terrorem aqui simplesmente depõe contra aquilo que o legislador preconizou e estabeleceu um marco normativo bastante parcimonioso, muito cuidadoso aqui. E tem dados, realmente houve um aumento na questão da judicialização, professor, mas aqui a gente não pode confundir argumentos quantificáveis e qualificáveis. Às vezes nós estamos tentando quantificar algo que é qualificável. As motivações que levam as pessoas, ministro Flávio, a ajuizarem demandas são múltiplas. Pode ser um descumprimento, uma rescisão contratual, pode ser realmente uma negativa, mas pode ser também um tratamento que realmente tem uma comprovação, uma evidência científica. Portanto, não dá para analisar uma questão sensível, qualitativa como essa, que envolve um direito fundamental à saúde, de uma maneira simplesmente mulher branca. Falará pelo amigo escuro Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o doutor Alexandre Amaral de Lima Leal. A dele foi muito boa. Agora, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o doutor Walter José Fayad de Moura. Eu gostaria de trazer a esse colegiado uma perspectiva, eminente ministro Zanin, de que se a vida fosse igual à relatada pelo advogado que sustentou pela parte autora, eu não estaria aqui. E não haveria essa lei, não haveria essa legislação. A vida lá fora é diferente. Fora desse ar-condicionado, a vida é diferente. Quem abre uma papeleta e vê um diagnóstico de uma doença grave não tem 120 nem 180 dias para esperar, seja com inteligência artificial, seja com oração, seja com fé, seja com advogado, seja com médico. A burocracia que se constituiu e foi mantida pela Agência Federal do meu país. Eu já defendi nessa tribuna atos da Agência Nacional de Saúde, mas jamais defenderia a resolução que fez com que o Legislativo a derrubasse. Várias causas vêm a Vossa Excelência para derrubar atos de agências reguladoras, mas aqui o Legislativo ocupou esse vácuo. O que o IDEC traz a Vossas Excelências? Eu vou tentar, presidente, usar os 3 minutos. O ponto do IDEC é: eminente ministro Edson Fachin, um cultor do direito civil constitucional, eu nunca vi o desvirtuamento de um contrato aleatório por natureza se transmutar em comutativo. O pleito do rol taxativo é a tentativa de zerar o risco de um contrato que é de risco. E sempre foi assim, todos colocaram. Desde os primeiros comentaristas dos contratos que deram origem ao que é o Plano de Saúde hoje, inclusive livros da literatura inglesa, norte-americana, eles trazem a área... Walter José Fayad de Moura, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Se a discussão não fosse econômica, não haveria parecer da entidade X ou Y dizendo do impacto, que não aconteceu. E digo mais... Perfeita até agora a sustentação dele, é exatamente isso. A seguradora quer tirar todo o risco do negócio que ela pratica. Todo negócio tem risco, e especialmente um negócio que envolve direito à saúde e que está sempre em constante evolução. E como ele falou, que é o que eu falei no começo do vídeo, a pessoa não pode aguardar um tratamento, se ela precisa do tratamento hoje, ela não consegue aguardar 6 meses para daí poder ter direito a esse tratamento, se ela precisa do tratamento agora. Ela não pode aguardar uma questão burocrática. Então, muito boa a colocação dele até agora.
Pareceres estes que eu duvido que tragam, por exemplo, os fatores de obsolescência dos tratamentos que também baixam o custo e aumentam a margem de lucro. Então, o que o IDEC defende nessa perspectiva é não transmutemos um contrato aleatório em que eu, cidadão, vou atrás de cobrir meu risco para que quando eu abrir, Deus me livre uma papeleta com uma doença gravíssima, e todos já vivenciamos isso, na família ou pessoalmente, nós não estejamos subordinados a uma loteria de bilhete marcado, que é o rol taxativo. Devolvo o tempo com 3 minutos, eminente presidente, pedindo o desprovimento total, inclusive quanto às modulações do efeito. Muito obrigado. Muito boa a explicação. Muito boa. Falará pelo Comitê Excelente. Brasileiro, pelo Amicus Curiae, Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer, a doutora Renata Viliana Silva. Jamais, em hipótese alguma, a Lei 14.454 poderá ser declarada inconstitucional. Vivemos numa época de recorde de lucros no setor da saúde suplementar. O ganho das principais operadoras do país em 2024 superou 10 bilhões de reais. Esse fenômeno impressionante só ocorreu porque, no nosso país, a ANS foi capturada pelo poder e pelo interesse das operadoras. Na saúde privada, o doente que reclama a agência não tem nenhuma garantia de solução do seu problema. Não podemos deixar à mercê dessa agência o poder sobre a vida dos nossos doentes. Desde a criação da agência em 2000, a fragilidade da relação entre consumidor e planos de saúde só aumentou, dificultando a cada ano o exercício do direito à saúde. Esta agência, omissa e capturada pelas operadoras, não pode, em hipótese alguma, ser responsável por quem vive e quem morre nesse país, por falta de previsão no rol taxativo. O que está em jogo não é uma lista aberta em que as empresas estão obrigadas a pagar a tudo e a todos. São tratamentos com comprovação científica e evidência reconhecidos pelos órgãos competentes. Portanto, excelências, a agência, cuja missão é defender o interesse público, a assistência à saúde, está cada vez mais enrolada numa teia de influências em que se misturam os interesses públicos e privados. Por fim, vale lembrar que esta lei hoje, que discutimos a constitucionalidade, nasceu do clamor popular, nasceu da dor de um grupo de mães que viram seus filhos Renata Viliana Silva, Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer. Os tratamentos aqueles incluídos no rol, pelo poder do empresariado. Como anular esta lei que passou por todo o processo democrático de direito, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela Presidência da República? A volta do rol taxativo, derrubado pelo povo, viola literalmente o direito constitucional à vida e à saúde integral. E é por isso, excelências, que eu peço, em nome da Associação Brasileira de Amparo de Doente ao Câncer, a total improcedência dessa lei, porque o câncer não pode esperar 120 dias. Nós temos tumores que de um dia para o outro dobram de tamanho. O melanoma, que é o câncer mais agressivo que existe, em 120 dias já tem metástase por todos os órgãos. Por isso, mais uma vez, peço pela... Exatamente, eu sempre coloco também nas ações para um paciente com câncer ou com uma outra doença gravíssima. Um dia sem o devido tratamento pode significar semanas, meses ou até anos de vida. Então, você tirar dessa pessoa o direito a ter um tratamento porque não está no rol da ANS é você tirar a vida dessa pessoa. Talvez não a vida propriamente dita, mas o tempo de vida dessa pessoa. Porque ela não pôde iniciar o tratamento quando ela precisava. E isso trouxe uma evolução tão grande que o tempo de vida dela vai diminuir por causa disso. Se ela tivesse começado o tratamento quando ela precisava, ela teria, talvez, pelo menos um pouco mais de tempo de vida, enfim. Então, a saúde não pode aguardar. A saúde não tem como esperar atualizações de um rol que, justamente porque é atualizado, não pode ser taxativo. Improcedência total dessa ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigada. Falará pelo Amicus Curiae Defensoria Pública da União, o doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, que é defensor público federal. Os dispositivos impugnados não implicam nenhuma violação da Transição de tela. Ao contrário, prestigiam a lei maior porque protegem o direito fundamental à saúde. Já a pretendida taxatividade do rol, como sustentamos em nossa manifestação escrita, é incompatível com a Constituição e com tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Perfeito. O constitucional é o rol a BPU destaca taxativo. 3 razões principais. Primeiro, o direito à saúde não pode ser limitado por uma lista fechada. E ainda que os dispositivos impugnados na inicial fossem retirados do ordenamento, restaria íntegra a norma do artigo 35F da própria Lei 9656, segundo a qual a assistência a que alude o artigo 1º dessa lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção... Transição de tela, videoconferência. Essa norma do artigo 35F, vale aqui salientar, não foi impugnada na inicial. Então, talvez tivéssemos aí até um problema que levasse ao não conhecimento desta ADI, porque a retirada desses dispositivos impugnados não impediria que as pessoas continuassem a buscar o judiciário quando tivessem seus direitos desrespeitados pelas operadoras de planos de saúde para buscar o tratamento, o medicamento ou o exame de que necessitam. Perfeito, porque a lei sempre garantiu lei isso. Diz que a assistência compreende todas as ações necessárias. E todas as ações necessárias nunca vão caber em uma lista fechada. A segunda razão é que a atualização do rol é lenta demais. Doenças graves não esperam.
Um paciente, por exemplo, com atrofia muscular espinhal, não pode aguardar meses ou anos pela inclusão de um tratamento em uma lista fechada. Terceira razão. Os dados econômicos desmentem o argumento do desequilíbrio financeiro. Em nossa manifestação escrita, citamos dados do IPEA que demonstram que apenas entre os anos de 2014 e 2018, o lucro das operadoras dobrou, mesmo com rol exemplificativo. A margem subiu de 2% para mais de 4%. A Lei 14.454 de 2022 encontrou um ponto de equilíbrio. Exige comprovação científica para tratamentos fora do rol. Não é uma abertura irrestrita e descontrolada. A Defensoria Pública testemunha diariamente o sofrimento dos hipossuficientes. São eles que mais sofrem com a negativa de cobertura. A pretendida taxatividade do rol transfere pacientes para o SUS. O sistema público acaba suportando o ônus que deveria ser das operadoras privadas e cobram caro da sociedade brasileira. Por videoconferência, Antônio Ezequiel Barbosa, Defensoria Pública da União. O controle de constitucionalidade não pode ser utilizado para neutralizar a legítima deliberação do Poder Legislativo, nem como um meio para aumentar a lucratividade de qualquer atividade econômica. Por isso, a Defensoria Pública da União manifesta-se pela improcedência dos pedidos da parte autora. E apenas antes de terminar, eu ouvindo algumas das sustentações orais brilhantes dos advogados que me antecederam, eu fico pensando na teoria do patrimonialismo, como proposta por Sérgio Buarque de Holanda, quando se fala na confusão entre interesse público e interesse privado, de quem uma hora está como gestor de uma operadora de plano de saúde e outra hora está integrando a ANS. E dito isso, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pelo amicus curiae Federação Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos. É muito natural que, em casos como esse, que, vamos dizer assim, são de muita sensibilidade social, evidentemente os espíritos se animam, se exacerbam, e é natural que isso aconteça. Mas é preciso deixar claro que não está em discussão, nesse julgamento, eventualmente, performance das operadoras de saúde, se teve lucro, se deixou de ter. Eu posso, nesse particular, se fôssemos discutir esse assunto, dizer que as entidades de autogestão tiveram 2 bilhões de prejuízo ano passado. Mas eu não vou tratar disso, porque não é disso que se trata. O que temos que ver, neste caso, é o seguinte, com todo o respeito àqueles que me antecederam na tribuna. Em primeiro lugar, de quem é a obrigação da universalidade da saúde? Eu não tenho aqui em mãos o artigo 196, mas é de uma leitura fácil, todos podem abrir a Constituição. A saúde é universal, dever do Estado, não é do particular. Como eu já falei, a saúde é dever do Estado, mas justamente porque o Estado, infelizmente, não tem capacidade para atender toda a população com qualidade e celeridade, que os planos de saúde existem. E eles lucram muito com isso. Então não podem querer só lucrar com isso e não exercer o ônus da atividade que eles exercem, que é relacionada a um direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, a alegação de que cabe ao Estado não procede, porque, inclusive, se for considerado um rol taxativo, o SUS vai ficar ainda mais sobrecarregado, como falou o nobre advogado anterior ao advogado que está sustentando agora e que, com todo respeito, não concordo com a alegação dele. O particular pode prestar serviço como pessoa privada, mas a saúde é suplementar. Aí vem a primeira grande diferença que este tribunal tem que tomar em consideração. Um é universal e compulsório, é dever do Estado, e o outro é facultativo. Ninguém é obrigado a se filiar a um sistema de saúde, a uma operadora de saúde. Ouvi, por exemplo, e sempre com muito respeito, dizer que isso não ser Carlos Eduardo Caputo, dinâmico, que não se Caputo trata de ser Bastos, taxativo. Federação Nacional da Saúde e Saúde Suplementar. É evidente que a ALIA é sempre do objeto daquilo que foi contratado. Eu não posso responder para uma ALIA que não é e nem foi objeto daquilo que eu contratei. Né? Se eu pudesse usar uma linguagem simples, o objeto contratado é justamente a proteção do direito à saúde e tem as doenças que são cobertas. Nos hospitais que são credenciados, a rede credenciada, valor de reembolso, enfim. Isso sim é a questão do que é contratado. E dentro disso existe exatamente o risco do negócio, que é, para determinada doença, vai ter um tratamento que vai evoluir e vai precisar ser coberto, porque estando a doença coberta, o tratamento precisa ser coberto. A pessoa não pode pagar um plano de saúde torcendo para não usar e pensando que quando ela tiver uma doença que está lá prevista como coberta, que ela vai ter o tratamento necessário e aí receber a porta na cara do plano de saúde falando, não, você não vai ter porque não está no rol da ANS. Sendo que existe uma indicação médica corroborada por documentos que comprovam a eficácia do medicamento, do tratamento à luz da ciência, ou indicação de órgãos de renome nacionais ou internacionais. simples, não vai aí nenhum desrespeito, é mais ou menos o seguinte, eu pago por uma maçã e quero levar 2. Ou compro 4 laranjas e quero levar meia dúzia de laranja. Não é assim que funciona no mundo privado. Ali, nós temos um contrato. Eu poderia falar
de comutatividade, de sinalagmático, poderia usar inúmeras expressões jurídicas, né, que, obviamente, são do conhecimento de Vossa Excelência. Mas não é o caso. Então, universalidade contra facultatividade. Agora, o maior problema desta lei não foi clamor popular, com todo respeito. Foi malcriação do legislador. Aqui é caso típico de malcriação. Depois da decisão do STJ, o legislador publicou a lei. Só que no atropelo da publicação da lei, o que fez? É só olhar o processo legislativo. O projeto de lei foi dado entrada no dia 12 de julho. Recesso parlamentar. Não teve tempo hábil nem para ser protocolado na presidência. No dia 3, primeiro dia útil, foi votado, tudo sem nenhuma comissão ser ouvido, tudo ouvido em plenário. Eu até admiro a capacidade, sou sempre a favor da celeridade, seja do processo judicial, seja do processo legislativo. Mas aí faltou o que é essencial. Essa Corte já deliberou várias vezes sobre isso. Não foi feito o exame nem análise do impacto regulatório. Se o legislador quer passar o trator na agência, seja ela qual for, ele pode passar, lógico, mas tem um ônus. Tem um ônus. É o ônus que esse tribunal já decidiu, que é o ônus argumentativo devido pelo próprio agente regulador. Com todo respeito, novamente, não se trata de uma malcriação do Poder Legislativo, porque, nesse caso, a Lei 9.656 de 98 sempre considerou que o rol da ANS era um rol exemplificativo. Esse sempre foi o entendimento que você pode extrair da própria lei, quando você faz uma análise, inclusive como colocou um dos advogados, quando ele citou o artigo 35, e esse sempre foi o entendimento do Poder Judiciário. Então, o que mudou repentinamente esse entendimento foi o próprio STJ, mas que o próprio STJ, como também já falei, ele já tinha falado que a taxatividade seria mitigada. Então, quando comprovada a imprescindibilidade daquele tratamento para determinada doença, o plano de saúde ainda teria que dar cobertura. Então, não se tratou de uma malcriação que não levou em consideração os impactos, porque sempre foi assim. Então, não teve nenhuma mudança. Só deixou claro que já era, o rol é exemplificativo. E, na verdade, trouxe parâmetros efetivos para falar, bom, é exemplificativo, então o que não está lá tem que ser coberto quando? Ou comprovada a eficácia à luz da ciência, ou quando existem estudos internacionais ou nacionais por órgãos de renome. Então, deixou mais efetivo quais são os requisitos, que justamente estão baseados na ciência. Isso está na DI 9137, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e também na DI 2095, relatado pela eminente ministra Carmen Lúcia, e também de Vossa Excelência, presidente, na ADI 907. Não há possibilidade de não se observar o devido processo legal substantivo. E aqui, nesse caso, não houve, porque nem na Câmara, nem no Senado, houve qualquer análise, por menor que seja, de análise de impacto regulatório. Não houve isso. Então, essa lei está maculada, não só material, como formalmente, ela também deverá ser reconhecida inconstitucional. Agradeço a atenção do tribunal e espero ter cumprido o prazo de Vossa Excelência. Obrigado. Uma questão factual, que não vou indagar aos advogados, mas merece uma reflexão. Ou os planos bem tiveram lucros estratosféricos, como foi dito da tribuna, ou bem tiveram 2 bilhões de prejuízo, como foi dito da tribuna. Uma das duas informações não está precisa e, embora ela não seja o fator decisivo, não é irrelevante para a análise que precisamos fazer aqui. E agradecer, uma vez mais, a todos os oradores que estiveram na tribuna. Bom, gente, esse, então, foi o início do julgamento, a primeira sessão para ouvir as sustentações orais. A gente ouviu, reagi aqui um pouco e já trouxe muitos dos argumentos, mas eu quero, antes de fazer a sustentação oral que eu teria feito na tribuna se eu estivesse lá nesse dia, eu quero pedir para que a gente fale muito sobre esse assunto nas redes sociais, para que a gente use a hashtag #RolTaxativoMata, para a gente fazer o mesmo barulho que foi feito quando teve o julgamento do STJ em 2022. Muitos artistas, muitas pessoas famosas se manifestaram nas redes sociais, como é o caso, por exemplo, do Marcos Mion, contra o entendimento do rol taxativo. Isso foi muito efetivo, inclusive, para o Legislativo trazer a Lei 14.454 de 2022. Então, a gente não pode ter esse retrocesso e eu peço, portanto, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês entrem também nas minhas redes sociais, compartilhem o vídeo que eu postei sobre o assunto, gravem vídeos vocês e se manifestem sobre isso para mostrar que a sociedade não vai aceitar um rol taxativo, porque isso sim seria inconstitucional. E agora, então, eu vou encerrar o vídeo de hoje fazendo uma breve sustentação oral, que seria a sustentação oral que eu teria feito se eu estivesse lá representando alguma dessas entidades que defendem os direitos do consumidor de plano de saúde. Então, vamos à minha sustentação oral. Boa tarde a todos, excelentíssimos ministros aqui presentes. Esse caso, ele está discutindo a suposta inconstitucionalidade da Lei 14.454 de 2022. No entanto, e com todo respeito, o que seria inconstitucional seria declarar essa lei inconstitucional.
Inconstitucional é considerar o rol da ANS um rol taxativo, porque a própria atualização desse rol já demonstra que é impossível ele ser considerado taxativo. Algo que, como regra, é atualizado de 6 em 6 meses, não pode ser considerado taxativo, pois isso seria entender que pessoas que estão com as mesmas doenças vão ter direito ao tratamento e outras não, em violação ao princípio da igualdade. Então, uma pessoa que hoje tem uma doença que precisa de um tratamento que não está no rol, ela vai ter esse direito negado, e se daqui 2 meses esse tratamento for incluído no rol, a pessoa com a mesma doença vai ter direito ao tratamento, violando, portanto, o princípio da igualdade, um princípio tão importante para o nosso Estado democrático de direito. A pessoa que teve o seu tratamento negado, por sua vez, vai passar 2 meses e falar, ué, agora eu posso ter direito a esse tratamento? E vão falar, sim, agora você pode. Mas agora já é tarde demais, agora a doença já evoluiu. O tratamento, ele precisava ser feito naquele dia, naquele horário em que ele foi indicado. Especialmente quando a gente está falando de tratamento de urgência. Um médico que recebe um paciente no hospital, ele não tem tempo de ficar verificando se o tratamento está no rol da ANS ou não. Ele precisa fazer tudo o que ele pode fazer para salvar a vida daquela pessoa que chegou numa situação de urgência, de emergência. Como que essa pessoa que chegou nessa situação e que o médico precisa fazer tudo o que está a seu alcance, tomar decisões rápidas para salvar a vida de alguém, vai depois ter esse tratamento negado, a cobertura negada, e ter que ficar com um tratamento cuja obrigação de dar cobertura é do plano de saúde, porque foi indicado por um médico que justificou aquela indicação, especialmente diante da urgência e da emergência daquele tratamento. Além de violar o princípio da igualdade, o entendimento de que o rol da ANS é taxativo viola o princípio da liberdade de profissão, de escolha profissional. Por que a indicação do médico que de fato acompanha o paciente, sabe de todo o seu quadro de saúde, de todo o seu histórico, vai valer menos do que o que está no rol da ANS? Se esse médico já disse que o que seria o substituto terapêutico não pode ser aplicado para o caso daquele paciente, porque para aquele paciente pode representar riscos, seja no próprio procedimento, seja na recuperação, por que a indicação desse médico que conhece o seu paciente e em quem o paciente confia, tem liberdade também de escolher qual é o seu médico, em quem que ele quer confiar para cuidar da sua saúde, vai valer menos do que o que está no rol da ANS. Com todo respeito, se a gente entende que o rol da ANS é taxativo, a gente está rasgando o diploma de todos os médicos do país e privilegiando somente alguns. Somente aquilo que alguns dizem que seria o tratamento adequado para determinada doença. E também considerando que a saúde e que a vida das pessoas seriam tratadas como robôs, como se as pessoas fossem robôs. A gente não está falando de robôs que, a solução para esse problema A é B. Não, a gente está falando de vida humana, cada pessoa responde a um tratamento de uma forma, cada organismo é um organismo. Cada pessoa tem o seu histórico, cada pessoa tem o seu quadro de saúde. E é só o médico que acompanha o paciente que sabe indicar o melhor tratamento. E esse tratamento sempre vai ser indicado e justificado. A Lei 14.454 de 2022 não trouxe nenhuma inovação legislativa. A Lei 9.656 de 98 já previa que o rol da ANS exemplificativo, ela nunca se referiu ao rol da ANS como um rol taxativo. Inclusive, da interpretação sistemática da Lei 9.656 de 98, à luz da Constituição Federal e à luz do Código de Defesa do Consumidor, já deixa claro que o rol da ANS é exemplificativo e que, especialmente em casos de urgência, tem que ser feito tudo o que é possível para salvar a vida de um paciente. Então, a Lei 14.454 de 2022 apenas enfatizou o que já era o entendimento, inclusive do Poder Judiciário, deixando claro que o rol da ANS é exemplificativo e que aquilo que não está no rol da ANS tem que ter cobertura quando provados 2 requisitos alternativos. Ou se prova que ele tem eficácia à luz da ciência, e inclusive isso pode ser feito muitas vezes de forma empírica, porque muitas vezes se discute posteriormente à realização do tratamento se ele teria cobertura obrigatória, e aí já tem a própria prova de que a pessoa que fez o tratamento ficou bem, ou se comprova que tem estudos internacionais ou nacionais de órgãos de renome que indicam aquele tratamento para determinada doença. Quando a gente está falando de eficácia à luz da ciência, contrariamente ao que a gente também teve em sustentações orais realizadas hoje na tribuna, a eficácia já engloba a segurança. Já engloba a segurança de que, com a eficácia, a gente vai garantir o tratamento da pessoa e eventuais riscos de efeitos colaterais são muito menores perto do benefício que aquilo pode ter. Então isso já está garantido. Além disso, se a gente entender que o rol é taxativo, a gente vai ter uma sobrecarga ainda maior da saúde pública. E
Como a gente sabe, a saúde pública, infelizmente, não tem capacidade para atender com qualidade e celeridade toda a população. E é justamente por isso que os planos de saúde existem. E existem, e diferentemente do Estado, oferem lucros bilionários, como também foi colocado aqui na tribuna, por estudos da própria ANS. E se eles oferem lucros bilionários, eles não podem querer apenas o bônus da atividade que eles exercem. Eles precisam também exercer o ônus da atividade, que é garantir o tratamento quando as pessoas que pagam mensalidades elevadas, torcendo para não usar, precisam usar o plano de saúde. E eu finalizo a minha sustentação oral, poderia trazer mais fundamentos, mas acho que por aqui, e também somando ao tudo que já foi dito aqui na tribuna, eu finalizo trazendo um questionamento. A judicialização da saúde é culpa só dos consumidores? É culpa dos consumidores que buscam receber o que eles têm direito conforme as indicações de tratamentos que seus médicos fazem diante de enfermidades que muitas vezes eles descobrem e já estão num momento de pânico, de desespero, precisando do auxílio do plano de saúde e recebem a negativa? Ou a judicialização excessiva da saúde é culpa dos próprios planos de saúde, porque a gente vê diariamente milhares de ações que são movidas contra o plano de saúde e não só por discussões de rol da ANS, mas muitas vezes por negativas de tratamentos que estão no rol da ANS, por negativa de reembolso, por cancelamento ilícito, por reajustes abusivos que são feitos sem estudo atuarial, sem comprovação, sem cumprimento do dever de informação. Então, o que aumenta os custos do plano de saúde? É realmente garantir aquilo que eles precisam garantir, porque faz parte do negócio que eles praticam, que está relacionado a um direito fundamental, que é o direito à saúde, que é o direito à vida? Ou é o fato das práticas ilícitas e abusivas do plano de saúde que fazem com que eles tenham que responder na justiça, arcando com custas judiciais, arcando muitas vezes com danos morais, honorários advocatícios, tanto dos escritórios contratados quanto honorários de sucumbência? Então, com todo respeito, me parece que essas condutas das operadoras de plano de saúde causam muito mais despesas indevidas para o plano de saúde do que a garantia ao direito à saúde, que é a atividade que o plano de saúde exerce e lucra muito com isso. Então, excelências, com todo respeito, agradeço a oportunidade de falar aqui na tribuna e peço e confio na improcedência dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que assistiram ao vídeo de hoje. Peço novamente que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é de extrema importância e deixe aqui também suas dúvidas, seus comentários, suas opiniões, e agradeço, e até semana que vem. Quando esse assunto voltar a ser julgado no STF, vai ter vídeo aqui novamente reagindo ao julgamento, então fiquem acompanhando, e vamos em frente, vamos lutar pelos direitos do consumidor de plano de saúde. Obrigada.